Olá, meu aluno e minha aluna do Brasil inteiro, professor Douglas na voz. Estamos falando a respeito do Enem, certo? A redação para Enem, como tirar a nota 1000 ou algo muito próximo dela, certo? Então, nós estamos tentando compreender todo o processo, o que o INEP, que organiza a prova do Enem, espera de nós, o que é exatamente fazer uma redação do Enem. Será que ela é igual à redação que a gente fazia em sala de aula? Será que ela é igual às dissertações que são cobradas no vestibular? Ou será que o Enem tem alguma particularidade? Bom, o principal, mais evidente aspecto que o Enem tem, que o diferencia de vestibulares e outras provas nas quais se cobram dissertações, é o fato de que nós temos as competências, as 5 competências, os 5 eixos de competências muito claros, muito específicos, muito visíveis na prova do Enem, certo, pessoal? Então, quer dizer, eles são pré-estabelecidos, eles são amplamente divulgados, eles estão no manual do candidato, então você não tem desculpa. Ah, mas eu não sabia que eles iam cobrar esse tipo de característica no meu texto e blá blá blá. Ah, eu quero escrever aqui, né? Eu quero fazer na minha redação do Enem, eu quero colocar aqui o hino do Corinthians. Ah, não pode? Ah, ninguém me disse que não pode. Ah, eu quero escrever todes na minha redação do Enem. Ah, tirei 0, não podia escrever todes, né? Por que não pode? Qual é o problema, etc e tal. Então, todas essas dúvidas nós temos que resolver dentro das nossas aulas. Você não pode chegar a uma prova na qual você tem um grande nível de competitividade e chegar lá despreparado, sem saber o que pode, o que não pode, o que você deve evitar, o que você deve fazer, certo? Então, quer dizer, a prova do Enem, ela é bastante séria e ela tem as regras já predispostas, tá? Já estão, assim, digamos, acessíveis a todos os candidatos. Então, continuamos falando sobre os critérios de avaliação do Enem, beleza? São 5 competências, valendo 200 pontos cada competência. A primeira competência diz respeito ao seu domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? Já falamos bastante sobre isso na aula anterior, e agora dá uma olhadinha aqui junto com o professor, só para concluir, comentando alguns aspectos fundamentais, certo? Que estão relacionados não apenas à gramática, que é óbvio, a gramática é importante, mas também estão relacionados à apresentação visual da sua redação. Como eu já vinha falando, a forma como você se apresenta, né, para a banca, ela também está relacionada à qualidade da sua nota. É aquela coisa, você marcou o primeiro encontro com uma garota, com um garoto, com alguém que você está afim. O primeiro encontro, né, coisa e tal, no mínimo você quer causar uma boa primeira impressão. Você arruma bem, chega lá, capricha. Você vai fazer uma entrevista de emprego, chega lá bonitinho, arrumadinho, capricha. Eu sei que tem pessoas, todos nós, temos aquele dia que nós não estamos tão bem, né? Ah, aquele dia que você está meio preguiçoso, meio desleixado, né? No meu caso, assim, barba por fazer, cabelo desarrumado, a menina não pintou as unhas, né? O cabelo está mal cortado, já está desbotado e assim por diante. Ou seja, tem aquele dia que você não está arrumadinho, beleza? Só que tem um detalhe, não é nesse dia, ou pelo menos desse jeito que você não está arrumadinho, que você vai a uma entrevista de emprego ou que você vai a um primeiro encontro com alguém, não é mesmo? Ou também nem sempre é esta foto que você vai postar nas suas redes sociais. Você vai, no mínimo, dar uma arrumadinha ou escolher uma bem legal, a menos que o tema da foto seja, olha só, acordei assim, hoje estou arrebentado. Tá? A menos que seja esse o tema, que é a minoria das fotos postadas. Todo mundo procura causar uma boa impressão. E quem é que vai ser a sua foto na prova do Enem, na redação do Enem? A sua letra, a sua caligrafia, a forma como você organiza as linhas, como o seu texto está harmoniosamente distribuído na página de redação definitiva, certo? As margens estão retinhas no lado esquerdo e no lado direito. Não as margens que estão lá como linhas retas ao redor da impressão da prova. As margens que são os limites dos textos que você vai escrever. Os limites das palavras que você vai escrever, certo? Isso tem a ver com a apresentação visual. E quer queira ou não, não adianta você negar, dá uma olhadinha aqui com o prof, não adianta você negar. Não adianta você negar, você também precisará causar essa boa impressão. Por quê? Você precisa causar essa boa impressão porque o Enem passa pela correção, pelo crivo humano. Aquilo que nós chamamos de subjetividade. Professor, o que é subjetividade e por que é tão importante eu saber dela para a prova do Enem? Subjetividade quer dizer é a interferência do sujeito. Se objetividade tem a ver com objeto, subjetividade tem a ver com o sujeito. A parte do sujeito é a parte humana. Não é um robô, não é uma máquina, não é uma inteligência artificial que vai corrigir a sua redação.
Eles podem até usar máquinas para corrigir a prova objetiva. A redação é corrigida manualmente por um ser humano, certo? Na verdade, serão dois que vão corrigir, mas é tudo ser humano, beleza? E o ser humano não adianta negar. Eu sou o professor Douglas, eu vou corrigir redação, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que segue a moral e os bons costumes, e eu serei imparcial na avaliação da redação do candidato que cair nas minhas mãos, de maneira a ser justo, fazer justiça àquilo que ele merece enquanto nota. Por mais que eu declare isso, se aparecer uma redação toda desgrenhada, toda desarrumada, feia, que causa uma impressão negativa aos olhos, mesmo sem querer, por mais que o conteúdo esteja fantástico, a redação está maravilhosa, há uma tendência dela não chegar às notas máximas. Como um prato, né? Você já viu lá o Jacan fazendo aulas lá de como fazer culinária. Ele fala tem que ter tempero, né? Lembra dele? Então, uma das coisas que ele fala é que é a apresentação do prato. Não adianta ser um prato maravilhoso, uma combinação saborosa, magnífica ao paladar das pessoas, se você entrega para a pessoa aquilo jogado, esparramado de qualquer jeito no prato. O sabor é o mesmo, os conteúdos, os ingredientes são os mesmos, mas nós também somos seres visuais, né? Os nossos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, estão envolvidos em praticamente todas as nossas atividades, tá bom? Então comece por aí. Não precisa ter uma letrinha de professora de alfabetização, uma caligrafia bonita, letra redondinha e não sei o quê. A minha própria caligrafia não é perfeita, mas ela tem que ter legibilidade. Não pode ser aquela coisa que é muito torta, muito esquisita, muito quebrada, muito desleixada. Ou seja, pelo menos na hora de passar a limpo a sua prova de redação, pelo menos neste momento, tenha o cuidado, respira, escreve uma palavra, desenha aquela palavra, dá o espaço, respira, inspira e expira, escreve a próxima palavra. Oxigene o cérebro. Isso tudo te dá a calma e o controle, e até o controle da própria mão, do próprio punho, para você escrever com qualidade. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos adiante então, olha só. Aqui diz, como dicas para a apresentação visual do seu texto, centralizar o título na primeira linha, sem aspas, né? Ou seja, é o seguinte... Professor, mas que papo é esse de título? É obrigatório ter título na prova do Enem? Foca em mim agora, olha só, Brunão. Brunão é o nosso auxiliar, que é o Bruno que controla a câmera aí, se alguma coisa ficar fora de foco, beleza? Você já sabe a quem que você deve socar, beleza? Depois a gente pega o Brunão na reta também. O Brunão falou que vai fazer o Enem também, que ele falou que vai tirar uma nota melhor que vocês, né? Ele está desafiando todo mundo que assiste a aula aí a tirar uma nota melhor que ele no Enem na redação, né? Então vamos lá, olha só. O que nós temos aqui é a necessidade ou não de título. Não, no Enem não é obrigatório o título. Em alguns vestibulares o título é obrigatório, aparece lá, dê um título ao seu texto, né? No Enem não é obrigatório, mas também não é proibido. Você pode colocar um título na sua redação, não precisa. Você pode tirar a nota máxima sem usar título. Mas digamos que você faça questão de dar um título ao seu texto. Você vai colocar aquele texto na linha 1 centralizado. E você não pode pular, não deve pular. Evite pular uma linha para começar a escrever a redação, o primeiro parágrafo, na linha 3. Tá bom? Você deu um título? Ok, beleza. É um direito seu, nada impede. Mas você tem que começar a escrever a sua redação na linha 2, tá bom? Faça isso para você aproveitar melhor as 30 linhas que você tem direito, porque todo mundo vai ter direito a 30 linhas. Se você pular uma, você acabou de ganhar uma linha a menos do que todo o resto do Brasil. Você entendeu que legal? Né? Então, quer dizer, você já começa o jogo em desvantagem em relação ao Brasil, beleza? Não é assim que uma pessoa inteligente trabalharia, né? Então, vamos participar da Copa do Mundo, só que o Brasil optou, em vez de jogar com 11 jogadores, nós vamos começar desde o primeiro jogo, desde o início com 10. Por quê? Porque nós queremos. Eles nos deram o direito de usar 11, mas a gente vai tirar o Neymar. É capaz até de jogar melhor o time, mas tudo bem, deixa pra lá. Então é o seguinte. Então o que você tem? Use todas as suas linhas. Quer saber o que o Douglas faria?
Não é obrigatório colocar título? Ok, é uma coisa a menos para eu me preocupar, eu não vou colocar. Eu penso na minha argumentação e já começo a introdução do meu texto dissertativo na linha 1 e bora! Esquece esse papo de título. Se quiser colocar, eu só digo isso porque sempre me mandam dezenas de comentários no meu Instagram perguntando: professor, tem que colocar título? Pode colocar título? É proibido colocar título? É obrigatório colocar título? Etc. Tá? Então não vamos entrar nesse caminho, não vamos entrar nessa jogada. Tá? Já estou respondendo para todo mundo. O título não é proibido, mas também não é obrigatório. Coloque se quiser. E se colocar, não pule linha. Combinou? Beleza. Outro detalhe importante, olha aqui. Não pode ter aspas, não se coloca aspas no título. Vamos pegar um livro qualquer. Você já leu aí a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis? Memórias Póstumas de Brás Cubas? Iracema? Macunaíma, do Mário de Andrade? Iracema do Alencar? Já leu, né? São Bernardo, Graciliano Ramos? Vidas Secas? Já pega um livro qualquer, Crepúsculo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, você vai perceber que não tem aspas no título. O título não aparece assim, Dom Casmurro, entre aspas, né? Apesar ali das supostas aspas que ele levou na cabecinha, beleza? Iracema, entre aspas, né? Você pega lá, eu nunca li esses livros, professor. Lá em casa a gente só lê a Bíblia. Tá bom, amém. Olha lá o título da Bíblia, na capa. Bíblia Sagrada, está escrito entre aspas? Não, porque as aspas têm outra função. Elas não servem para destacar títulos. As aspas servem para indicar ironia ou linguagem figurada. Se eu pegar a Bíblia Sagrada e colocar entre aspas, vai ficar assim, ó, Bíblia Sagrada. Dá a entender que eu estou querendo ser irônico em relação ao fato de que eu não acharia sagrada a Bíblia. Você entendeu? Ou seja, vai deturpar o sentido sagrado que você realmente quer transmitir através desse título do livro. Beleza, pessoal? Isso vale para quaisquer livros. Basta você pensar em outro detalhe. O nome da sua cidade é o título da sua cidade. Tá? Então você mora na cidade de Curitiba. Daí você entra lá na cidade de Curitiba, tem uma placa. Bem-vindos a Curitiba. Curitiba, que é o título da cidade, tem aspas. Bem-vindos a Curitiba. Oi, eu sou o Douglas, né? Você não coloca aspas em títulos, tá? Assim como o nosso nome é um título, assim como o nome de uma cidade é o título, assim como o nome do seu texto é um título, não se usa aspas, ok? Legal? Beleza. Professor, se eu fizer um título, eu posso colocar uma pergunta, uma interrogação? Tá, olha para mim aqui que isso é importante. Não apenas no título, mas eu te pergunto o seguinte: será que mesmo que eu não coloque título, esqueça esse papo de título, eu posso começar a redação com uma pergunta, né? Por exemplo, vamos pegar o último tema que caiu em 2022 de redação, que é a questão do respeito aos povos tradicionais brasileiros, em outras palavras, aos indígenas. Eu poderia começar a redação com uma pergunta, será? Tipo assim. Ah, os povos e as culturas tradicionais e originárias do Brasil são respeitados? Ponto de interrogação. Será que eu posso jogar essa pergunta? Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar. O que é uma dissertação? A noção de dissertação. Pegue papel, pegue caneta e comece a anotar aí, certo? A noção de dissertação, a noção básica, é você participar com outras pessoas, ou seja, o seu leitor, com o seu público, etc. e tal, você compartilhar e participar com essas pessoas de um debate a respeito de algum assunto bastante polêmico, dentro do qual ou sobre o qual você apresenta uma tese e argumentos que sustentem esta tese e encaminhem para uma conclusão. Tá? Então, basicamente é isso. Temos um debate coletivo, temos um problema a ser analisado, você tem o direito de dizer a sua opinião, a sua tese sobre esse problema, e aí você tem que defendê-lo com argumentos e você tem que apresentar uma conclusão. Por quê? Né? A que ponto chegamos? Que solução daremos a esse problema? Certo? Tranquilo. Beleza? Sendo assim, esse texto não pode ser um texto muito relapso. Não é um bate-boca de boteco. Não é um bate-boca de McDonald's, de lanchonete, de Facebook. É um debate sério porque é algo que normalmente envolve várias vidas. Se você falar sobre qualquer coisa, por exemplo, nesse seu texto a respeito das comunidades indígenas, você fala que nós deveríamos desapropriar terras, né, terras de fazendeiros no Brasil, e doá-las para reservas indígenas. Vamos aumentar o tamanho das reservas indígenas no Brasil. Ok, tem sentido, uma vez que
O fazendeiro, um certo dia, chegou lá, a terra era do índio, ele desapropriou o índio, certo? Tá? Então, pegar de volta seria. Tá, é um argumento plausível, mas você tem que pensar. Esse argumento, obviamente, ia desagradar o fazendeiro. Eu tenho minha terra, você vê, o governo veio aqui, pegou um pedaço para dar para o índio. No mínimo, eu não gostei da ideia. É óbvio, é minha terra, né? Podia deixar para meus filhos, podia vender, ganhar dinheiro, fazer o que eu queria, etc. Então, quer dizer, não ia agradar muito esse povo. Outro detalhe também importante: será que essas terras eram produtivas? Digamos que eu tenho uma terra ali, eu estou produzindo. Nem toda terra é produtiva. Terra que tem fazendeiro, nem toda terra propriedade agrícola é produtiva. Mas digamos que esta fosse. Né? E ali perto temos a reserva indígena, perto das minhas terras produtivas. E aí, vamos dar um pedaço dessas terras para os índios. Beleza, eu estou produzindo ali soja, feijão, arroz, trigo, qualquer coisa. E aí, o gado, né? E aí o índio chega ali, mas o índio não quer produzir. O índio quer construir umas casinhas, ele quer vender o seu artesanato, quer ficar de boa. Beleza, é um direito, cada ser humano faça o que quiser de sua vida. Só que tem um detalhe: em termos de Brasil, em termos de comunidade, de sociedade, a entrega dessas terras produtivas para alguém que, digamos, não vai ser produtivo na terra, vai automaticamente diminuir a produção total de alimentos do Brasil. A diminuição da produção de alimento, tudo que você tem menor oferta, né, você tem maior preço. Beleza? Você tem um menos, né? Quanto mais raro, resumindo, quanto mais raro um produto, mais caro ele é. Por isso que o ouro é precioso, por exemplo, porque ele é raro aqui no nosso planeta, tá bom? Então, se tiver menos comida, a comida fica mais cara, por exemplo. E a comida ficando mais cara, não quer dizer que o salário das pessoas vai aumentar. Então, as pessoas que moram na cidade e não podem produzir sua comida porque elas não têm terras, elas trabalham, por exemplo, como professores ou médicos, e elas precisam se alimentar. Elas vão ter que pagar, né, ou ainda diaristas, empregadas domésticas, motorista de aplicativo, esses caras vão ter que pagar, certo? Uma comida mais cara, sem receber um salário mais caro. Talvez eles não vão conseguir pagar suas contas, não vão conseguir pagar sua comida. Talvez alguns deles entrem para o crime e acabem sendo presos. Talvez um deles assalte, sequestre, mate. Ou seja, olha que interessante. A sua proposta pode levar à morte de alguém. Pode haver um conflito entre os fazendeiros e os indígenas e gente morrer de tudo que é lado, inclusive indígenas, que você está tentando proteger. Ou seja, você tem que ter um cuidado e levar muito a sério o debate do texto dissertativo. Dissertação não é conversa de boteco. Dissertação é quando cientistas, pensadores, não importa se você tem 15 anos ou 50, certo? Se reúnem para, utilizando o máximo do seu conhecimento de sociologia, psicologia, filosofia, história, geopolítica, vocês usam todo esse conhecimento possível para raciocinar sobre uma questão e todos em conjunto chegarem à conclusão e à prática mais plausível, mais aceitável, mais coerente em relação à solução daquela problemática. Beleza? Nossa, professor, isso é difícil, parece ser uma grande responsa. Tá bom. Eu sei que eu pego duro, porque eu quero que você chegue com os dois peitos na porta. Com os dois pés no peito do cara ou na porta. Você chegue derrubando, chegue arrebentando. Porque daí, mesmo que você diminua um pouco sua força, vai causar um bom impacto. Beleza? Tá bom. Eu sei. Você não precisa resolver, achar a cura do câncer, né? Lá na sua redação de 30 linhas. Acabar com a fome mundial e resolver todos os problemas do Brasil. Eu sei, eu sei. Eu sei que estou pedindo demais numa redação de 30 linhas, sendo que os caras escrevem livros inteiros, especialistas, estudiosos, passam a vida inteira estudando, escrevem um livro inteiro de 400 páginas e ainda assim não resolve o problema. Então, quer dizer, o que eu quero é que você entenda que a missão é essa. Quando você olha que a missão está lá em cima, e é lá em cima que eu quero chegar, é muito mais fácil você chegar a um bom lugar aqui no meio. Beleza? Que é onde realmente se espera que você chegue. Beleza? Mas entenda isso. O assunto é sério. Leia e compreenda muito bem o tema. Não comece a escrever sem entender perfeitamente qual é a proposta, o que a banca espera de você. E quando você entrar no debate, você entra cientificamente. E isso tem a ver com aquilo que eu disse antes. Eu posso começar a minha dissertação com uma pergunta? Aí é que tá. Será que é uma boa ideia? Eu juntei aqui 5 pessoas para debaterem um assunto, tá? E aí, o que o senhor acha, João? Sobre esse tema. Ok. Maria. Ok. Carlos. Breno. Douglas. Eu quero fazer uma pergunta. Você entendeu? Aí é que tá. É proibido? Não.
Porque as perguntas existem na língua portuguesa. Tudo que existe na língua portuguesa oficial pode ser usado na redação, certo? Por isso que o todes você ainda não pode usar, porque não é oficial no português, beleza? Simples assim. Mas o que é oficial, você pode utilizar. Beleza? Pode, deve utilizar. Agora, nem tudo é a melhor estratégia. Escrever uma boa dissertação, escrever uma boa redação, é também uma questão de comportamento estratégico. Beleza? É como existe estratégia no xadrez, estratégia no futebol, estratégia na conquista do espaço, né? Vamos testar um ônibus espacial, vamos tentar descobrir água em Marte. Tudo é uma estratégia, porque se nós descobrirmos água em Marte, por que eles querem descobrir água em Marte e não tem água na Terra? É claro que tem água na Terra, mas eles querem descobrir água em Marte porque se nós tentarmos colonizar aquele planeta, vai vir muito em conta ter água lá, certo? Porque é difícil levar água daqui até lá. E se tiver água, você leva sementes, né? Adubo e faz a terra lá e planta, e quando vê tem árvores lá. E as árvores criam um ecossistema porque elas vão respirar e na respiração elas absorvem o dióxido de carbono, expelem oxigênio e o resto é história. De repente Marte está povoada e eu vou dar as minhas aulas diretamente de Marte, né? Vai ser super legal. Então é o seguinte, só que para isso dependemos primeiro da estratégia. Nós temos que encontrar água em Marte. É o primeiro passo. Por isso o desespero dos caras de mandarem sondas, de detectar qualquer boato. Foi encontrado água em Marte, já fica todo mundo muito louco, porque é o Douglas percebendo, eu vou poder dar uma aula em Marte. Certo. Estou sendo cômico, né? Fazendo piada com vocês aqui, exagerando, porque talvez isso seja conquistado, mas não na nossa geração, beleza? Talvez o professor Douglas do futuro. Por enquanto, o que você está entendendo é que é a estratégia que leva tudo a um bom resultado. Vamos fazer uma partida de futebol? Vai todo mundo atrás da bola. Não, peraí. Precisamos de estratégia. Olha qual é o outro time, o que nós queremos fazer, qual é o ponto forte deles, qual é o ponto fraco deles, qual é o nosso ponto forte, qual é o nosso ponto fraco, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, vou testar aqui, não ficou muito bom, vou testar outra coisa. E aí, estratégia. Estratégia, estratégia, e aí vai. Né? O resto é história. Então quer dizer que quando você vai fazer uma redação, e você quer que essa redação seja bem feita, né? Um dos grandes passos é usar uma estratégia. E eu já lhe digo de cara, fazer uma pergunta não é uma boa estratégia. Nem quando você vai brigar ou discutir com o seu namorado ou com a sua namorada, né? Digamos, o cara chega, namorado e a namorada, né? Você chega lá e fala, meus amigos ali disseram que te viram ontem lá naquela balada, lá sem mim. Tá. Digamos que você, a pessoa que é acusada, estava lá na balada. Ela pode explicar, fui com as minhas amigas, fui convidada de última hora, não sei o quê. Ou qualquer coisa, ou sei lá, não gosto mais de você, quero terminar, tchau, quero ir pra balada. Ok. Só que, às vezes a pessoa chega e fala assim, tá, o que você estava fazendo lá, meus amigos te viram na balada? Ó, que o cara mandou até foto. Daí você responde com uma pergunta. Por que você quer saber o que eu estou fazendo lá? Você entendeu? Cara, não... De todas as saídas, essa provavelmente é a menos amigável, né? Porque se vocês estão juntos, etc e tal, e há um mútuo respeito, pressupõe-se que, no mínimo, a pessoa tem o direito de saber o que está fazendo lá, de te perguntar. E você joga uma outra pergunta. Não é boa estratégia, essa conversa não vai acabar bem. Praticamente os dois já assinaram aqui o decreto de fim da relação, de término, a menos que consigam né, dar a volta por cima dessas coisas. Ou seja, eu sou o INEP. Eu elaboro a prova do Enem. Eu entrego a vocês a prova do Enem, na qual existe uma proposta de redação, uma proposta de um texto dissertativo que você deve escrever. Você e milhões de jovens brasileiros, né, ao redor do país e até fora dele, devem escrever uma dissertação sobre esse assunto. Então, deixa bem claro, eu quero deixar bem claro para vocês. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Responda! Você quer fazer pergunta? Que legal! Então você vai poder trabalhar no INEP, só não vai passar no vestibular, porque eu vou te dar uma nota ruim no Enem. Você entendeu? Porque eu estou fazendo pergunta aqui, tá ok? Tá ok? Então, quer dizer, recolha-se ao seu papel e resolva esta pergunta, me dê respostas. Você gastou 3 linhas, né? Eu pergunto, né? Coloca lá. Escreva um texto dissertativo, argumentativo, no qual você apresente soluções para a questão indígena no Brasil. Daí você começa fazendo uma pergunta sobre isso. Você acabou de gastar 3 linhas das linhas que eu lhe dei, porque eu vou ter que ler esse texto, eu vou ter que deduzir, decifrar a porcaria de milhões de textos.
E aí você e um monte de gente gastam 3 linhas das 30 que eu dei, que eu, né, cedi com muito boa vontade. Você vai gastar 3 linhas fazendo o meu papel, fazendo pergunta para o perguntador. Entendeu? Você está perguntando ao perguntador, questionando o questionador. Ah, bonito, legal isso aí. Só que não é uma boa estratégia e vai tirar nota baixa, porque eu não estou te pedindo para ser legal. Eu estou te pedindo para fazer um texto dissertativo. E texto dissertativo é texto científico. E você não está sendo científico ao fazer uma pergunta sobre uma pergunta. Legal? Então, a pergunta já é bem elaborada, já é bem direcionada, você tem que pensar e apresentar soluções. É possível fazer perguntas no início da redação? É, mas está longe de ser a melhor estratégia. Vem para cá. Fazer parágrafos distando mais ou menos 5 letras da sua caligrafia da margem e mantê-los alinhados. Isso aqui é uma polêmica, né? Qual a distância que eu devo deixar no início de cada parágrafo meu do texto, tá? Então vamos imaginar aqui seja a margem esquerda. Tá? Esta é a linha da margem esquerda. E aqui está, digamos, a linha da margem direita. Né? Imagine que seja uma linha reta. Tá bom? Ó, aí depende, porque cada pessoa tem uma caligrafia de um tamanho diferente. Eu já vi professores que falam, deixe 3 centímetros. Tem outro que fala, deixa 1 centímetro. O outro fala, deixa 2 centímetros. Né? Eu acho que esse papo de centímetro não é muito bom, porque o que nós estamos querendo é harmonia no seu texto. Pegue qualquer livro que você tem na sua casa ou entra em qualquer página na internet que tenha um bom português e aí você vai perceber qual o espaço que eles deixaram no início dos parágrafos. Você vai perceber que jamais é uma medida redonda em centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Por quê? Porque não é esta a lógica que se deve utilizar. Porque depende do tamanho da letra. Imagine vocês que eu vou para publicar um outdoor, né? Um gigantesco outdoor, com a propaganda do meu produto aqui, ó, vamos colocar super conhecimento, venha aprender de verdade. E eu coloco lá no outdoor, certo? E aí eu vou deixar uma frase, eu vou deixar um parágrafo de 3 centímetros, sendo que uma letra tem 1 metro quadrado de tamanho, eu deixei 3 centímetros, ninguém vai perceber que tem um parágrafo ali. Então, se eu quisesse marcar um parágrafo nessas letras gigantescas de um outdoor, e as pessoas pudessem visualizar isso de longe, como o resto da frase, eu teria que deixar vários metros de parágrafo. Então, quer dizer que centímetro não é uma boa unidade de medida, porque as letras têm tamanhos diferentes. Pode ser uma letra bem miudinha, bem pequenininha, que 3 centímetros dá uma linha. Imagine uma bula de remédio. 3 centímetros é uma linha inteira. Então não funciona a ideia do centímetro. Tá, professor, se eu não posso usar o centímetro, que unidade de medida eu vou utilizar? Você vai usar a unidade de medida que é exatamente aquilo que está sendo medido, ou seja, a sua letra. Tá? Já que o parágrafo vai ser um parágrafo em relação à sua redação, e a sua redação é escrita com a sua letra é a medida do parágrafo. Como assim? Ué, você precisa de 5 letras suas. Ó, A, E, I, O, U, tá? Escreva lá. Ah, mas a minha letra é bem miudinha. Legal, o teu A, E, I, O, U é pequenininho. Professor, mas a minha letra é grandona. Legal, o teu A, E, I, O, U vai ficar grandão. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa que tem a letra miudinha, certo? Ela vai ter um parágrafo mais miudinho, o que vai ficar bonito. Vai ficar harmonioso, você entendeu? Então, se eu tenho uma cabeça grandona, é legal ter uma orelha um pouco maior, porque estranho uma orelha muito pequenininha e uma cabeça grandona. Eu tenho a cabeça pequenininha, certo? É melhor ter uma orelha mais pequenininha, porque a orelha grandona também pode não ficar. Então, quer dizer, quando se fala de parágrafo, fala-se em harmonização. Sabe a harmonização facial? Que a pessoa fica assim... Então, a harmonização facial, certo? Que sempre funciona. A harmonização facial, certo? Ela representa exatamente isso de você pensar em harmonia. Não sei se eles conseguem, mas é isso que eles tentam. Fazer com que as partes do seu rosto, da sua face, tenham uma proporcionalidade legal, tá bom? Que nem sempre a natureza nos dá isso. Então eu comecei a escrever aqui. O Brasil, blá, 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 e aí vai, né? Tá, 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 tá. Chegou ao final da linha, você precisa fazer a translineação. A translineação quer dizer que você tem que cortar a linha aqui e começar a escrever do outro lado. Tá? Jamais, por motivo nenhum, certo? Você cruza essa aqui, né? O Brasil precisa... Ó, passei, atravessei, o Brasil precisa, tá? Atravessou
a margem, o limite, né, dessa linha da margem. Não pode, isso aqui é considerado rasura e haverá desconto de alguns décimos em virtude disso, beleza? Então não pode atravessar. De preferência nem encostar. O Brasil não encosta, para um pouquinho antes, deixa o espacinho, tá? Professor, eu posso fazer isso aqui, ó, posso pôr o risquinho embaixo? Não pode. O nome disso aqui é underline. Se você pegar qualquer livro e qualquer publicação, você vai perceber que nós devemos usar o hífen. O hífen não é um risquinho embaixo da última letra. Ele é um risquinho após a última letra, colocado no meio da linha, tá? Professor, mas se não couber? Se não couber, você engole essa sílaba. Escreve só daí o hífen, e aí o Brasil precisa, e o resto, né, da frase na linha seguinte. Você entendeu? Então você tem que dá para fazer o hífen até um pouco mais largo, um pouco mais curtinho, mas não pode entrar nessa onda de colocar o underline, porque eu particularmente consideraria isso uma rasura, tá? Por que você sublinhou aquilo ali? O que justifica esse sublinhado? Né? Então, quer dizer, não existe sublinhado para fazer a translineação. Pode olhar todas as publicações que você tiver na sua casa, todos os livros. Encontre um livro em que eles fazem a translineação com sublinhado. Um só. Daí me mostra, daí eu retiro o que eu disse. Porque todos os livros que eu tenho lá em casa, minha biblioteca é enorme, todos usam o hífen, tá? Então você vai fazer uma redação, você tem que usar a modalidade formal escrita da língua portuguesa e você tem que usar as regras da língua portuguesa. Certo? Você não pode fugir dessas regras. E na língua portuguesa, a translineação é com hífen. Ah, mas meu professor, minha professora, disse que dá para usar isso aí. Desculpa. Existe uma geração de professores que cresceu na época da datilografia. Datilografia era uma coisa que existia antes do computador, né? Então tinha a máquina datilográfica, deve ter vídeo disso na internet se você procurar. Né? Pessoa datilografando, procura lá, é bem interessante. Quando chegar no final da linha, a pessoa recebia um sinal, pim, que era, tipo, acho que era 6 caracteres antes de acabar a linha. Então eu sabia, se eu queria escrever precisa, ó, três, si, 2 e o hífen, cabe? Preci, hífen, certo? Tá? Agora, se eu queria escrever uma outra palavra, por exemplo, contrato. Daí eu tenho só 6. Fez PIN. Se eu escrever C-O-N com, daí T-R-A, não cabe o hífen. Beleza? E não adianta, não tem como digitar, não tinha como datilografar, travava a máquina. Ela era feita para aquela margem ficar retinha. O que os datilógrafos faziam? Porque eles iam escrevendo enquanto a pessoa estava digitando. Precisamos assinar o contrato, né? Tá ok? Então havia o datilógrafo, que era o secretário da época, tá? Reconhecimento de voz humano daquilo que o patrão, que o chefe falava e a pessoa datilografava. Então, olha só, o contrato, a pessoa voltava e dava um underline, era um recurso, tipo assim, uma muleta para um mau datilógrafo. E aí, essas professoras e professores antigos, os meus professores me ensinaram que podia fazer isso, porque eles são da geração do datilógrafo também, certo? Então, o que eu fui perceber mais tarde? Que só os professores que me falaram isso, porque ninguém usa esse underline no mundo da imprensa, no mundo da publicação, em nenhum país do mundo, tá? Isso veio da datilografia. E a máquina datilográfica já desapareceu, beleza? É que nem você falar assim hoje em dia, tá? A pessoa é meio ansiosa, você sofre de transtorno de ansiedade? Às vezes eu tenho um pouco disso. Daí alguém chega e fala assim, ó, não dá para você colocar a carroça na frente dos bois. Eles falam até carro. Não coloca o carro na frente dos bois. Cara, eu tenho certeza, tenho um filho de 11 anos, que essa expressão não faz o menor sentido para ele. Ele nunca viu um carro de boi na vida dele, você entendeu? Então, não colocar o carro na frente do boi, porque o boi puxa o carro, né? Então não dá para colocar o carro na frente do boi que vai puxar, porque o boi não vai empurrar o carro, etc. Então, é complexo esse raciocínio. E a gente continua usando essa expressão. A gente continua usando essa expressão. Então, algumas coisas, né? Mudou o mundo, mudou o universo, mudou toda a lógica humana, mas alguns costumes ficaram, tá? Mas então o professor Douglas está fazendo uma campanha. Vamos deixar a datilografia para o passado, portanto, vamos deletar, vamos abandonar o underline como forma de translineação de sílabas no final, de palavras e sílabas no final da linha, no final do parágrafo, da margem direita. Beleza? Então, sempre isso. 5 letras e onde seria a sexta, você começa a escrever.
Lógico que você não vai escrever A, E, I, O, U. Faça isso mentalmente. Ah, professor, mas deu 4, tá ótimo. Deu 6, tá ótimo. Alguma coisa perto, mais ou menos, né? Usa o teu bom senso. É importante que olhando de longe a sua redação, eu possa olhar e observar assim, ó, ah, essa redação tem 4 parágrafos. Fique visível. Ao mesmo tempo em que eu não posso deixar espaço. Ah, professor, eu não sei muito o que escrever, né? Então, se as margens são essas, desse tamanho, eu vou começar a escrever aqui no meio da linha, tá? Aqui no meio da linha, que é para já ir comendo um pedaço das linhas que eu tenho que preencher, né? O Brasil precisa. E aí vai, né? Tá. Galera, também não dá, ó. Isso aqui, obviamente, já deu bem mais do que 5 letras das minhas. Então, já está desarmonioso. Também não posso deixar um mini pedacinho de 1, 2 letras, né? O Brasil, porque daí aqui embaixo eu vou escrever, né? Precisa, né? Etc. e tal. Não é muito visível isso. Quando a linha toda está cheia e preenchida, né? Não fica muito visível aquela margem, beleza? Então, isso tem a ver com você demonstrar fulano de tal, eu Pedro, eu Maria, eu Douglas, tenho condições de apresentar um texto, uma redação bem escrita e bem apresentável à banca. A começar já pela distribuição das palavras. Legal? Que mais, professor? Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Além de fazer parágrafos distando mais ou menos 5 letras da sua caligrafia da margem e mantê-los alinhados, certo? Você tem que se preocupar com o velho problema de não ultrapassar, não escrever além das margens que estão dispostas. Também evite rasuras e borrões, tá? Uma redação rasurada tende a ter uma nota inferior a uma redação normal, que não tem rasura. Ah, professor, mas eu só esqueci de uma letra, ou eu estava passando a limpo e pulei uma palavra, o que eu faço? São várias estratégias. Você pode escrever a palavra pequenininha ali em cima. Você pode escrever a palavra 2 vezes, às vezes, né? A pessoa está passando ali e coloca 2 vezes a mesma palavra. Não acontece. Ou saiu errada a palavra, né? Bom, o mais aconselhável... Eu posso usar o vírgula, digo, né? Então, eu queria escrever, era para escrever problema, eu escrevi, saiu problema. Imagine. O maior problema, vírgula, digo, vírgula, problema do Brasil e aí vai a sua dissertação. Posso usar esse digo? Não pode usar esse digo. Tá? Não pode, é ruim, ele empobrece o seu texto. Quando eu estou lendo uma redação de alguém, estou lendo um texto, assim como quando eu leio Dom Casmurro de Machado de Assis, eu, pelo menos, costumo me concentrar bastante. Eu assisto aulas e palestras e especializações que eu faço, eu me concentro o máximo, mas eu sugo cada palavra, cada ideia, cada pensamento do meu professor ou do autor do texto que eu estou lendo, da mesma forma da redação que alguém mandou para eu corrigir. Eu pego e eu tenho que entender tudo que esse ser humano tem a me dizer. Não importa se eu concordo ou discordo de suas ideias. Eu estou aqui absorvendo linguagem, conhecimento, pensamento. A concordância é algo pessoal, mas não é isso que está sendo avaliado. É a sua capacidade de expressar as suas ideias. Beleza? Sendo assim, quando eu estou lendo um texto concentradamente, e eu chego numa palavra errada, escrita de maneira errada, normalmente dá uma travada na leitura. Certo? Sabe aquela travada que te dá, que você meio que se esqueceu o que você estava lendo antes, de maneira que você tem que voltar e ler de novo o parágrafo? Então, estou lendo não sei o quê, blá, 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 problema, digo, problema. Cara, chegou nesse problema, digo, problema, eu li 3 palavras estranhas ali. O problema errado, o digo e o novo problema repetido agora corretamente. Certo? Para o cérebro da pessoa, isso é o suficiente para ser uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Você está lendo concentrado e rápido, porque você tem 1 milhão de redações para corrigir, você tropeça naquilo ali. Certo? De maneira que você tem maior dificuldade em entender a mensagem. Se eu tenho maior dificuldade em entender o que você escreveu, como é que eu vou dizer que o seu texto, quanto ao conteúdo, está bom? Eu vou falar, nossa, nem me lembro do jeito que essa pessoa escreveu, mas eu vou dar uma nota média para ela. Mas digamos que estivesse ótimo. Beleza? Tá, professor, o que eu faço se eu escrevi problema? Cara, o mais prático é colocar um traço sobre a palavra. Um hífen, um traço, um risco. Um risco. Não é para furar a tua folha, né? Mas um traço em cima da palavra errada, escrevendo logo em seguida a palavra correta. Quer dizer que se eu estou lendo o seu texto na pressa e na pilha de redações para corrigir, eu cheguei na palavra que está com traço, eu pulo ela. Olha que interessante. Se ela estivesse escrita ali sem riscar, sem você riscá-la, eu ia ler a palavra. Quando você risca,
eu salto e vou ver a palavra que vem depois, que é a palavra problema. E daí tudo flui normalmente, certo? É melhor para ler. Professor, quer dizer que se eu colocar o risco eu não terei desconto? Claro que vai ter desconto. Você colocou um risco em cima da palavra. Ah, então eu posso colocar o digo e não vou... Claro que vai ter desconto. Você escreveu a palavra errada e colocou mais uma palavra inútil no texto que eu digo. Vai ter 2 descontos. Você entendeu? Não tem como não ter desconto. Ué, por quê? Ué, eu tenho 2 candidatos aqui a uma vaga. Um deles consegue escrever 30 linhas sem cagar no texto, sem riscar o seu texto, sem borrar a redação. O outro não consegue. Ué, qual que eu vou escolher? Os 2 fizeram boas redações, mas um fez uma boa redação sem rasura e o outro fez uma boa redação com rasura. É claro que vai ter desconto, mas é um descontinho mínimo. A rasura não é nada que você tenha que se preocupar. É milidécimos que serão né, descontados de você. Então não se preocupe. Coloca um tracinho em cima da palavra, escreve do lado, não fica nervoso, mantenha a calma e faça uma boa redação. Você entendeu? Então, eu só quero dizer assim, não existe erro sem ser descontado, não, né? Você tá maluco? O que é isso aqui? Virou, né? Tá jogando Free Fire? Tá jogando Brawl Stars? Ah, que sei o quê. Ah, ganhei um bônus. Ah, comprei ali o Brawl Pass. Daí não, né? Não tem. Não vai ter roupinha, não vai ter skin, não vai ter nada, cara. Aqui, assim, né? Errou, eu estou te avaliando no meio de milhões de brasileiros. E todos vocês querem a mesma coisa, quer tirar uma boa nota na redação do Enem para conseguir uma vaga na universidade. E todos vocês têm direito, porque todos vocês são cidadãos brasileiros e todos vocês pagam impostos. Então, eu só posso usar, nesse caso, os pequenos detalhes da redação para poder selecionar o que vai e o que não vai. Beleza? Então, é vocês que me dão. Agora, cá entre nós. Treina em casa, escreva 700 redações até chegar naquela em que você escreve e passa limpo sem rasurar. Não é impossível, gente. 30 linhas, não estou pedindo para você escrever um livro. 30 linhas sem cometer uma rasura, você não consegue? Várias vezes seguidas, você tem problema. Entendeu? Vamos trabalhar isso aí. Então, quer dizer, é possível sim, com o treino, você aprimorar e escrever sem rasuras a sua redação. Beleza? Então, se esforce, alcance. Cometeu erro? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o cara escreveu aqui embaixo. Maior problema. Coloca um tracinho, ó. Corta a palavra errada e escreve do lado. Se bem que eu vou te falar o seguinte. Pode deixar assim a imagem do texto aí. Pode deixar o texto aí, Brunão. Ó, deixa eu falar aqui na telinha pra galera. Eu vou falar bem real para vocês. Se fosse isso, de ter esquecido um R na palavra problema, eu lhe garanto que o que eu faria, eu ia colocar esse Rzinho meio subindo ali entre o P e o O, sabe? Um Rzinho flutuante ali. Eu colocava assim e torceria. A maioria das vezes, o cara está corrigindo, ele nem vai se dar o trabalho. Não, o cara escreveu ali, problema, entendi, segue a festa. O problema é quando realmente você escreve uma palavra errada, ou você repete a palavra, ou você faz um erro muito grande, né, da ortografia da palavra, ou você usou um verbo, putz, mas era melhor ter usado outro verbo, então vamos trocar esse verbo aqui, certo? Daí sim você risca. Agora uma letrinha, um acentozinho. Ah, era para ser um tio, eu coloquei um acento circunflexo. Trabalha ali a minhoquinha, rapaz. É muito fácil, beleza? Então, basicamente, né, são pequenos recursos que você pode aplicar sem medo e sem se preocupar com o desconto de nota. A sua letra deve ser legível. O que é importante é a legibilidade. Ninguém está falando aqui que a sua letra tem que ser bonita, tem que ser perfeita, não sei o quê. A letra tem que ser legível. Quem entrar em contato com a sua letra tem que conseguir ler com facilidade. Só que você tem que entender que não é apenas ler. Como eu estou corrigindo o seu texto, é fundamental que eu entenda quando é maiúscula, quando é minúscula, quando é acento circunflexo e quando é tio, quando é ponto e quando é vírgula, quando é pinguinho no i, quando é acento agudo no i, certo? Quando que é um S, quando que é um R, quando que é um T, quando que é um D, quando que é um L. Então, o que tem lacinho, você faz lacinho, o que tem pinguinho, você põe pinguinho, tá? Desenha as letras, mesmo que você não faça isso no dia a dia, mas na hora de passar a limpo estas 30 linhas do Enem, faça isso. Entregue um texto, uma redação com uma boa apresentação para o leitor, para o público. Lembre-se, são milhares de corretores ao redor do Brasil, certo? E esses corretores são seres humanos. E eu lhe garanto, eu já tive que corrigir pilhas e pilhas e pilhas de redação, certo? Com prazo para corrigir e com um pouco de pressa para correção. E aí você se concentra, toma bastante café e vai corrigindo. E é um alívio quando você percebe que é fácil de ler a letra do desgraçado. E é muito, dá uma raiva quando você percebe que o cara não teve o capricho de escrever com calma a hora de passar limpo aquela redação. Ou de treinar em casa antes de me entregar essa coisa feia. Por mais que a pessoa escreva bem, mas dá uma raivazinha. E aquela raivazinha, como você é humano, se converte na nota.
Então tenha cuidado. Para que você vai dar essa chance, né? Para que vai dar essa chance, né, da banca te descontar? Para quê? Para que dar essa chance? Eu posso evitar. Certo? Você consegue entender? Eu sei que vocês são bastante jovens. Eu trabalho também com preparação e redação para quem vai fazer concurso público. Concurso para Polícia Federal, para Receita Federal, para PRF, para carreiras jurídicas. O cara que vai ser juiz, vai ser delegado, passam pelas minhas mãos na parte de português e redação. E esse pessoal, eles têm um nível de competição muito grande. Muito, 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 muito grande. Você entendeu? E eles sabem que o menor detalhe custa caro para eles no seu concurso e tudo mais. Vocês são jovens, estão começando esse mundo do concurso, esse mundo do Enem. Mais tarde vocês serão concurseiros, provavelmente. Então voltaremos a nos falar lá no futuro. Mas por enquanto eu já posso adiantar para vocês que você tenta entender. Você está sendo julgado. Ai, professor, mas eu sou de uma geração que nasceu em 2003, 2004, 2005, 2006. Nós não podemos ser julgados, nós temos que ser aceitos e blá, 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 blá. Sinto muito, mas não tem vaga para todo mundo. Se tivesse vaga para todo mundo, tá bom. Então senta aí, todo mundo é bem-vindo, amo vocês. Ó, coraçãozinho. Agora, não tem vaga para todo mundo na faculdade. A maioria vai ter que ficar fora. Desculpa. E esse teste é o que vai separar um do outro. Beleza? Então, você está sim, cara. Abre teu olho. Você está sim num teste. Você está sendo testado. Você está sendo julgado. E você vai ser eliminado. Sério, já conhece? Tá ligado? Big Brother? Você vai ser eliminado se você não jogar direito o joguinho aqui, beleza? Tenta entender de alguma forma a importância de você ser cuidadoso ou cuidadosa na hora de produzir sua redação. A começar pela letra, a começar pela caligrafia, a começar pela legibilidade do seu texto. E ainda vamos aprofundar, porque essa é só a ponta do iceberg. Dá uma olhadinha aqui, meu mestre. Tá. Bom, nunca exceder o número de linhas, número máximo de linhas. Eles dizem no Enem, né, de acordo com o manual do candidato, que no mínimo 7 linhas escritas. E no máximo são 30. Não quer, você pode até colocar 31, 32, 33, mas eles dizem lá que qualquer, né, quantidade de texto excedente ao limite de linhas, certo? Será desconsiderado. Ou seja, se você escrever, eles não vão nem ler. Eles vão parar na linha 30. E digamos que você está no meio de um raciocínio, está lá fazendo a conclusão da sua redação. Chegou na linha 30, 31, 32, 33. A sua ideia vai parar no meio. E aí voltamos àquele problema, aquele dilema que eu apresentei na outra aula. Se a sua ideia daquele parágrafo parou no meio, aquele parágrafo não tem sentido. Sem aquele parágrafo, a redação não tem sentido. Então a nota toda cai. É melhor dar um jeito de acabar. Sabe quando você está assim? Nossa, estourou meu horário. Valeu, então, meus alunos, terminou essa aula, um abraço. Tinha mais coisas para dizer, mas eu não vou dizer porque não tem mais tempo de aula. Você entendeu? Você tem que se virar, cara, né? Você vê que está chegando nas últimas linhas, 27, 28, já pensa, cabe uma frase, qual vai ser? E coloca essa frase, tá? Nunca ultrapasse as 30 linhas. E o mínimo 7, tá? Agora, olha para mim. Professor, se o senhor fosse fazer a redação do Enem, este ano, 2023, quantas linhas o senhor escreveria? Obrigar a pessoa a escrever 30 linhas, não dá, né? Porque às vezes o cara com 29, com 28, com 27 concluiu a ideia perfeitamente, tá ótima a redação. Qualquer coisa que você colocar a mais vai estragar, né? Chega, tá bom de sal, não colocou mais sal, estraga. E daí você para de escrever. Então, como o limite mínimo é muito pequeno, de 7 linhas, então jamais vai escrever menos que 7 linhas, tá? Nós temos que pensar que é o seguinte. Se está todo mundo competindo isso aí, você percebeu que a coisa é séria e que você está sendo avaliado e que o único objetivo da banca é eliminar você. Professor, para que serve a prova do Enem? Para eliminar você. Tá? Professor, para que serve a redação do Enem? Para eliminar você. Você entendeu? Esse é o nosso trabalho. Porque se fosse para te aprovar, aí não teríamos problema nenhum. Vem cá, vou te aprovar, vem cá, vou te aprovar. Tem vaga para todo mundo. Vem, tá aprovado. Entra. Legal, olha, vai fazer medicina. Legal, seja feliz, ajude as pessoas. Mas não tem vaga para todo mundo. Então quer dizer que o Enem e o vestibular e a prova de concurso, da mesma forma, elas foram inventadas para eliminar o excedente de pessoas que querem aquela vaga. A função não é aprovar os bons, a função é eliminar. Você entendeu? Selecionar, né? Fazer uma peneira, digamos assim, né? Galera, então quer dizer, se o objetivo é derrubar você,
E aí você tem lá um monte de gente que escreveu 28, 29 linhas. E aí fala, eu vou entregar uma redação de 14 linhas. Pode entregar, não é proibido. Mas você acha que em 14 linhas você conseguiu passar uma argumentação mais consistente do que a galera que fez 20 e tantas? Provavelmente não, pela lógica do tamanho, pela lógica do espaço, de você ter dito mais coisas em mais linhas. Então, se sou eu colocaria na minha cabeça. O Enem coloca 7, o INEP coloca 7, mas eu colocaria de 25 a 30. Treine nas redações que você escreve em casa agora. Baixe temas dos últimos Enems, baixe temas de vestibular, comece a fazer textos dissertativos com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. Treina o teu cérebro para fechar uma dissertação nesse espaço, 25 a 30. Professor, eu fiz 26, tá bom? Tá ótimo. Professor, eu fiz 22. Eu acho pouco, cara. Olha só, sobraram 8 linhas. Cabe um parágrafo inteiro aí, né? Poderia ter jogado mais um parágrafo de argumentação. Quando você vê que você tem espaço sobrando, você não coloca um parágrafo a mais no final da redação, porque normalmente a tua redação já chegou a uma conclusão. Você tem que colocar um parágrafo a mais no meio. É lógico, tem que voltar lá no rascunho e reescrever a redação, encaixando um parágrafo. Né, você viu que ficou curtinha e já chegou à conclusão? Você não vai colocar nada além da conclusão. A conclusão é conclusiva. Ela fechou o texto. Você tem que, se você for encaixar, sobraram 8 linhas, eu vou colocar um parágrafozinho de mais 5 aí, para ficar legal. Pense em colocar um argumento a mais, porque conclusão é uma só. E argumentos são infinitos. Coloca quantos você quiser. Entendeu? Então eu tenho. Sobraram linhas? Pense em outro. Você já colocou o argumento número 1, colocou o argumento número 2 e colocou a conclusão. Pô, sobraram linhas. O que você vai fazer agora? Bah, eu vou acrescentar mais um argumento. Tá, mas eu já coloquei os dois argumentos mais fortes que eu tinha. Depois desses dois, qual seria o terceiro mais legal que você acha que poderia convencer as pessoas a compreenderem melhor essa problemática que você está discutindo em nome da melhoria do país no qual você vive como cidadão? Poderia ter citado essa questão aqui também. Legal? Cite. Tá? Organize esse parágrafo. Faça esse parágrafo, já que sobraram linhas, e encaixe ele ali no meio. Faça a coesão dele, a costura dele com os outros parágrafos, tudo com palavrinhas que você escolhe, e passa a limpo então. Beleza? Essa é a jogada. Treine, pratique redações de 25 a 30 linhas. Dá mais uma olhadinha aqui? Tá? A última dica dessa parte de apresentação ainda, ela está relacionada a você escrever o seu texto com caneta preta. Isso é uma exigência, inclusive, né, oficial do Enem, caneta preta de tubo transparente. Nossa, professor, como é que eu vou colocar ali as minhas escutas, né, para a pessoa fazer uma minha colinha, para a pessoa fazer uma radiotransmissão aí, etc e tal, poder ouvir as respostas, o gabarito? Então, é exatamente para evitar qualquer tipo de fraude, né, porque isso também é previsto na Constituição e o próprio Enem, ele é constitucional, certo? Ele é uma forma democrática, né, de seleção de pessoas para acesso às universidades, já que não tem para todos. Essa é a lógica do Enem. Você está fazendo Enem, por quê? Porque não temos universidade para todos. Professor, não seria mais fácil eles criarem mais universidades, pegar até essa grana que eles gastam no Enem e criar novas universidades para que tenha universidade para todas? Aí, ó. Aí um argumento. Você nunca pensou em se candidatar e é prefeito da sua cidade? Né? Vai pensando. Você está trazendo ideias. Ó, é por aí. Esse é o caminho. Eu estava te subestimando, garoto. Esse é o caminho. Esse é o raciocínio. Beleza, menina? Então, olha só. Basicamente, você está entendendo um pouco a jogada. É você pensar nisso aí, pensar na lógica e ter senso crítico sobre a sociedade. E eu sei que vocês são uma geração que tem um grande senso crítico. Vocês têm uma noção da luta pela igualdade, pelo empoderamento, pelos direitos, pelo respeito, né? Tudo isso é muito importante e vocês estão muito mais engajados do que todas as gerações anteriores. Agora falta você conseguir transformar isso num texto monstro, tá? Para apresentar para todo mundo ali e falar, olha que isso aqui não é apenas uma ideia que eu peguei no Facebook, mas é um raciocínio transformado em palavra escrita de uma maneira eficiente. Eu gostaria muito que os senhores lessem e parassem para pensar. Esse compromisso, tá? Esse é o seu momento, esse é o seu papel agora. Você que está quase aí fazendo 18 anos, ou já fez recentemente, esse é o seu papel agora, né, de, digamos assim, o seu ritual de passagem, como tinha nas tribos indígenas antigamente, esse é o seu ritual de passagem para ali a vida adulta, a redação do Enem. Chegou o momento de você mostrar que você está digno de sentar-se ao lado dos anciães
e aí discutirem os problemas do país ou os problemas da tribo. Beleza? É isso aí. Um abraço para todo mundo do Pajé Douglas e até a próxima aula. A gente vai continuar raciocinando a redação do Enem. Valeu!